Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu quero agradecer a minha pastora Loide Ramos, e ao nosso pastor Gedeon Júnior pela oportunidade de fazer o comentário no livro de Samuel, no capítulo 5. Aqui quem vos fala é o pastor Geraldo, da Igreja Sede. E eu quero dar continuidade hoje ao estudo que eu trouxe ontem, a partir do versículo 3 até o versículo 5, do capítulo 5 de 1 Samuel. Ontem eu comentei o versículo 1 e o versículo 2. E hoje eu quero comentar o versículo 3 ao versículo 5. Esse capítulo, irmãos, ele traz a história do princípio da peregrinação da arca, trazendo uma história maravilhosa, ainda que cruel, acerca da destruição causada aos filisteus, porquanto a arca de Deus estava em poder deles. Embora pensassem que seriam beneficiados pelo fato da arca de Deus estar sob o domínio deles, os filisteus tiveram que aprender uma dura lição, porque a arca de Deus não era uma caixa mágica para ser usada como amuleto da sorte. A arca é uma representação do Deus vivo, e ele não permitia, em hipótese nenhuma, a sua arca ser associada às adorações pagãs e aos templos dos filisteus. A gente vê do versículo 3 ao versículo 5, Deus humilha Dagon. Nos diz assim a palavra do Senhor, do versículo 3 ao versículo 5, do capítulo 5 de 1 Samuel. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagon estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagon e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon jazia caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagon e ambas as palmas das suas mãos cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou a Dagon. Pelo que nem os sacerdotes, nem Dagon, nenhum de todos os que entram na casa de Dagon pisam o limiar de Dagon em Asdod até ao dia de hoje. Porque grande foi a vergonha desse ídolo caído diante deles. Portanto, irmãos, do ponto de vista humano, parece até que Deus seja refém dos filisteus. Porém, da perspectiva dos israelitas, o sofrimento de Eli, a morte de sua nora e de outros israelitas ante a captura da arca são compreensíveis. Mas o Deus de Israel não é um ídolo. Ele não precisa de homem para carregá-lo. É ele quem carrega seu povo. Vamos ler Isaías capítulo 40, do versículo 18 ao versículo 20. Nós vamos ver que é o Senhor quem carrega o seu povo. Está escrito assim na palavra do Senhor nosso Deus. Isaías capítulo 40, versículo 18, diz assim: A quem, pois, fareis semelhante a Deus, ou com o que o comparareis? O artífice grava a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata funde para ela. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se corrompe. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Ou seja, irmãos, então nós compreendemos que o Deus que nós servimos, ele não precisa de ser carregado. É ele quem carrega o povo dele. É quem sustenta com as suas mãos poderosas. Assim como sustentou no passado aqui, na caminhada com o povo de Deus, assim como nos dias de hoje também. Porque hoje, o símbolo da arca no passado, hoje o Espírito Santo, ele habita em nós, ele está em nós. Nós temos comunhão com Deus por meio do Espírito Santo
que habita em nós, porque fomos comprados e lavados pelo sangue de Jesus. No entanto, irmãos, eu acredito que os filisteus colocaram a arca de Deus aos pés de Dagom em posição simbólica de submissão e pensavam de forma que Dagom prevalecesse sobre Deus da maneira ou da mesma forma que os filisteus prevaleceram sobre Israel. Veja bem, irmãos, como pode, a gente imaginar uma circunstância, uma situação como essa. Eles achavam que o Deus deles lhes deu a vitória e colocaram a arca bem aos pés desse Deus. Mas, no entanto, eles caíram do cavalo, pois foi grande o susto que eles levam na manhã seguinte, quando chegam para louvar e adorar seu Deus Dagom pela vitória sobre Israel. Ali em seu próprio templo, seu ídolo estava prostrado no pó diante da arca de Deus. Imagine só como que os filisteus podiam explicar em defesa de seu Deus. Podiam imaginar que não estava na posição correta. Levantaram seu Deus e ancoraram em sua casa. Ele precisava de ser apoiado, porque é uma imagem. Seja qual for a razão, acreditavam os sacerdotes filisteus que não haveria mais queda de Dagom. Mas, porém, no outro dia, a gente até imagina a quantidade de pessoas que foram ver como estava o templo e seu Deus Dagom. Quando entram, viram Dagom caído e dessa vez diante da arca. Só que desta vez suas mãos estão ao pó e sua cabeça está separada do corpo, quando o ídolo bate no limiar da porta. Então ele quebra o pescoço. Será que os filisteus ainda pensavam que o Deus de Israel estava em suas mãos? Pois as mãos de seu Deus estão no pó, assim como sua cabeça. Porém, irmãos, a arca de Deus estava nas mãos dos filisteus, mas o Deus dos filisteus estava nas mãos do único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel, o qual nós servimos. Portanto, do versículo 3 até o versículo 5, não é a prostração de Dagom diante da arca de Deus, mas é a reação dos sacerdotes filisteus a este segundo ato simbólico. A arca não é um ídolo, a arca não é o Deus de Israel em si. A arca era símbolo da presença de Deus em meio a seu povo. Ela representava um papel importante no culto de Israel, mas não é um ídolo. Dagom, sim, era um ídolo esculpido pela mão do homem filisteu. Dagom, amados irmãos, é algo interessante, que Dagom quebrou o seu pescoço e ele foi preciso ser consertado, porque além do pescoço quebrou as mãos também. Portanto, assim diz o versículo 5 de 1 Samuel, capítulo 5, nos diz assim o versículo 5 da palavra do Senhor. Pelo que nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagom, pisam o limiar de Dagom em Asdod até ao dia de hoje. Portanto, foi algo assim terrível para eles ver aquela situação, aquela circunstância. E para concluir, irmãos, a lição, o estudo de hoje, eu achei bastante interessante, irmãos, que o Senhor nosso Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e Ele permanece o mesmo eternamente. E o nosso Deus é Deus zeloso, e Ele
tem ciúme dos seus filhos. O principal fato que Deus abomina, uma das coisas que Deus mais abomina, é adorar ídolos, imagens feitas ou fundidas pela mão do homem. No Salmo 115, a palavra do Senhor nos fala bem claro acerca desse fato da adoração a ídolos, porque Deus, ele verdadeiramente abomina. Nos diz assim a palavra do Senhor, o Salmo 115, e eu quero ler todo o Salmo com os irmãos. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, olhos têm, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, narizes têm, mas não cheiram, têm mãos, mas não apalpam, pés têm, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhante os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu auxílio e o seu escudo. Casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu auxílio e o seu escudo. Vós, os que temeis o Senhor, confiai no Senhor, ele é o seu auxílio e o seu escudo. O Senhor se lembrou de nós, ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel e abençoará a casa de Arão. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e a vossos filhos. Sois benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Portanto, irmãos, fala sobre a importância de adorar ao único Deus. Esse salmo nos mostra que só existe um Deus que pode todas as coisas, embora eu não possa vê-lo. Ele é invisível diante de mim, mas, no entanto, ele é real, ele é verdadeiro, porque a ele seja toda honra e toda glória. Deus não dá a sua glória a ninguém, irmãos. Nunca venhamos, nenhum de nós, venhamos a ter uma vida titubeante, ou seja, vacilar diante do Senhor, um pé na igreja, outro pé no mundo. Não, irmãos, nós temos que estar dentro da casa do Senhor, na presença do Senhor, permanecermos sempre firmes e constantes na presença do Senhor, porque nós podemos compreender que não existe Deus além do Deus que nós servimos. Ele é o único Deus verdadeiro, poderoso e que é digno de toda honra e de toda glória. Portanto, os filisteus, eles viram que o Senhor dos Exércitos, em representação daquela arca, o Deus deles não podiam suportar a presença da arca. Deus, amados irmãos, ele não pode ser humilhado, porque ele é o Deus criador de todas as coisas, Senhor sobre todas as coisas. E eu quero concluir com os irmãos lendo o capítulo 15, versículo 58 de primeira epístola aos Coríntios, que nos diz assim a palavra do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Portanto, irmãos, deixo aqui um conselho a todos os que nos ouvem, a importância de nós permanecermos firmes, sempre constantes na presença do Senhor, e também abundantes na obra dele. Ou seja, não importa a circunstância que nós estivermos vivendo,
ou estivermos passando, seja tendo muito ou tendo pouco, esteja com saúde ou sem saúde, em qualquer circunstância que nós estivermos vivendo, vamos ser firmes, constantes, porque o Senhor tem um tempo determinado para todos os propósitos debaixo do céu. Nada se move sem a vontade dele. Ele tem o domínio completo sobre todas as coisas. Portanto, amados irmãos, sede abundante na obra do Senhor. Vamos estar presente na casa do Senhor, vamos estar firmes servindo ao Senhor, buscando ao Senhor, lendo a palavra de Deus, orando, porque assim nós vamos adquirir mais intimidade, mais conhecimento do Deus verdadeiro que nós servimos, porque não vale a pena, irmãos, deixar os caminhos do Senhor. Eu nunca vi ninguém que deixasse de servir o Senhor e tivesse uma vida frutífera, abençoada. Portanto, que possa ficar em nosso coração, sabendo que aquilo que nós realizamos para o Senhor, ele não é vão. O Senhor, ele vê todas as coisas, pode todas as coisas, e ele sabe o meu coração e conhece também o seu coração, que quando nós fazemos as coisas para o Senhor, fazemos com prazer. Não faça porque você é obrigado, mas faça com prazer as coisas para Deus, porque Deus nos ama, ele morreu por nós para nos dar a vida. Jesus foi morto, crucificado, humilhado, cuspiram nele, esbofetearam ele, tudo isso, irmãos, por causa de mim e por causa de você. Não há amor tão grande quanto o amor de Deus por nós. Porque Deus, irmãos, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Eu deixo aqui então, irmãos, esse comentário de hoje, e amanhã eu quero dar continuidade do capítulo 6, do versículo 6 de primeiro livro de Samuel até o versículo 12. E louvo a Deus por essa oportunidade e que Deus abençoe a todos os irmãos.